Tô de volta, nerdolas, e dessa vez é para falar do concurso dos Correios desse ano. Os meus acertos e erros, tanto na prova em si, no fatídico dia, como também durante o processo, desde a minha inscrição, a minha preparação até de fato chegar na realização. Eu estou na fase do início da adultez em que as pessoas começam a ver coisas sobre vaga de emprego e enviar para você. Elas vão enviando. Essa foi a primeira alerta que eu recebi da vida adulta, mas eu acredito que virão muito mais por aí. Então eu recebi no WhatsApp o link falando que o concurso abriu e era uma oportunidade de ouro, porque esse concurso abriu pela última vez há mais de uma década. E a gente sempre ouve falar que a carreira de um cargo público é bem estável. Então, quando a pessoa entra num cargo como esse, dificilmente a pessoa vai querer sair e raros casos em que a pessoa vai ser demitida. Isso já é um sinal de estabilidade, porque a gente sabe que no Brasil é muito difícil achar uma vaga de emprego, até porque tem todo o processo para você fazer. Não é só você chegar lá e falar que você está interessado. Pode ser que a vaga esteja aberta na sua frente, esteja disponível, mas que a pessoa fale não. E pode ser que você procure a vaga e nem encontre. Quando você entra no emprego, ainda pode acontecer de que eles queiram fazer corte de gastos. E o gasto significa você. Pode ser que simplesmente, realmente, algumas empresas elas não permitem ascensão nos cargos. Parece coisa de filme, mas acontece de que eles estão vendo que você está indo muito bem, que é bem provável de você acabar estando apto o suficiente para entrar no cargo de outra pessoa que está acima de você. Essa pessoa não vai gostar e decidir que você tem que pegar as suas contas e se mandar. Existem muitos motivos para a pessoa ser demitida sem justa causa. Isso que é complicado. A gente está muito com um debate sobre a escala 6x1, por exemplo. O fato de que existem muitas pessoas agora, principalmente da minha geração, que é a Z, que não aceitam esse tipo de coisa, isso já é uma coisa que pode levar o chefe a demitir. Um outro motivo que também chama bastante atenção e atrai as pessoas, o interesse de fazer esse tipo de prova, é o salário. Não vai ser salário mínimo. Eu nunca vi concurso com esse tipo de salário. É sempre alguma coisa acima, talvez 2 vezes, 3 vezes, várias vezes a mais do salário mínimo. E isso já é uma coisa que deixa as pessoas na expectativa de conseguir. Porque o salário mínimo, infelizmente, ele não está de acordo com os gastos. Enfim, eu poderia não ter tido o mínimo interesse, mas eu me interessei pelo fato de que a prova ela é feita em macro-regiões e na cidade justamente em que eu fui fazer a prova é uma cidade em que eu quero morar. Então eu imagino que, supondo que eu passe, provavelmente é ali que a vaga vai estar disponível. Talvez esteja disponível aqui na minha cidade, talvez esteja com a possibilidade de transferir, talvez. Isso tudo é muito bom. As 3 possibilidades são muito boas. Então, tudo isso foi bem atraente para eu querer fazer a prova. Agora, falando de uma forma mais específica, eu quero morar naquela cidade, porque é um lugar que eu também quero fazer faculdade, mas se eu quero morar ali, eu preciso me manter. Faculdade não mantém a pessoa morando em algum lugar, o que mantém é um emprego. Então vamos lá, passadas essas partes mais psicológicas, essa parte de ponderar, fiz a inscrição, vi alguns dados, né? Porque naquela época, antes de a inscrição abrir, eram muitas suposições que tinham na internet. Tava dando até a impressão que não ia nem abrir de verdade e era só rumor, talvez que fosse só no ano que vem abrir. Porque demorou, gente. De acordo com o que foi anunciado para quando abriu para se inscrever, foi aí uns meses. Eu lembro que eu ficava bem nervosa e pesquisava e eu tava com medo da possibilidade de ser algo precipitado, errado. Mesmo antes de eu me inscrever, já que estava tendo muita demora, eu já comecei a estudar. Eu estudei todas as matérias? Não. Por quê? Porque, como eu disse, eu ia citar sobre o edital. Eu li o edital? Não li. Eu baixei. Eram muitas páginas. E eu tive aquela preguiça, sabe? Tive aquela preguiça. Eu entrei, procurei o que eu queria saber.
e eu não li na íntegra. Esse foi um erro enorme, né? Como eu disse, eu ia falar sobre os acertos e erros. Esse já foi o principal, porque eu não precisava ler aquilo em um dia. Na minha cabeça eu precisava. Eu poderia ter lido aquilo ao longo de uma semana e seria melhor porque eu estaria analisando as coisas de fato, entendendo de verdade. Não só lendo, ah, tá, beleza, entendi essa linha, passa pro próximo. Ah, tá bom. Ah, tá bom, tá bom. Eu nem sabia que ia ter, além de português, matemática e informática, conhecimentos gerais e ética. Português e matemática eu tinha noção, porque eu pesquisei uns vídeos de umas pessoas que dão aula ou que comentam, fazem experimentos, vamos dizer, de fazer prova de concurso só por fazer mesmo e depois sair comentando aqui. Eles falam que português e matemática é o básico para cair em qualquer concurso. Então não é como uma prova de vestibular, que era bem o que eu estava achando. Não cai todas as matérias que você viu na escola. E muitos concursos falam que vai cair informática e no final das contas, parte deles nem cobra informática e parte realmente cobra. Então você corre o risco de, ai, não vou estudar informática, pode ser que caia e você não vai saber nada. Aí você vai errar uma matéria inteira e isso é muito grave, porque você não sabe quantas questões vai cair. Pode ser que caia grande parte da prova. E aí você já tem mais ou menos a previsão de que você tirou 0 naquela matéria inteira. Então é um risco gigante. Por isso que eu estudei informática do mesmo jeito. Agora, matemática e português, eu não estudei nenhum dos dois. Eu sabia que ia cair essas 3 matérias, como eu falei, só estudei uma, que foi informática, porque, em primeiro lugar, não era muito tempo que eu tinha para estudar, certo? Em segundo, informática é uma matéria que eu nunca tinha estudado, assim, vamos dizer, no sentido Word, Excel e Windows. Windows não é aplicativo, no caso é o sistema operacional. Então é bem geral aqui no Windows, é bem aberto. Quando a pessoa trabalha, ela costuma usar esses aplicativos nesse sistema operacional. Então faz todo sentido cair isso. Por isso que foi a minha preocupação, porque eu nunca tinha estudado nesse sentido. E aí eu fui atrás. Eu vou mostrar para vocês o material que eu usei para estudar informática. E ele já tinha aqui em casa, então eu não posso falar para vocês como que faz para achar, porque nem eu sei. É focado em concurso, na parte de informática, só que era outro concurso totalmente diferente, que não é da mesma empresa, que é o IBFC. A apostila é essa, eu sei, gente, que quando você faz cursinho para concurso, existem cursos que disponibilizam a apostila. Essa apostila tem justamente as 3 partes que eu falei, sobre o sistema operacional, sobre Word e sobre Excel. Do tempo que eu estudei, eu consegui fazer, acredito, toda a parte do sistema operacional, toda a parte do Word e comecei o Excel. Nessa apostila aqui, que ela é voltada para concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para a vaga de escrevente técnico judiciário, foi um pouco problemática em algumas questões, né? Eu tive algumas dificuldades. Primeiro, dificuldade por minha conta, que é eu não tinha acesso, quando eu comecei a estudar, a Word e a Excel originais, né? Eu não tinha acesso a pacote Office, porque eu não assino isso daí, gente. Juro, eu não uso. Eu usava para a escola raras vezes, em que eu tinha que fazer trabalho digitado. Eu usava Google Documents, que já é uma outra alternativa totalmente diferente de Word. Excel a gente nunca usou na face da Terra. Tinha uma matéria que era educação financeira que o professor explicava como fazer as coisas, mas não era em toda a aula. Eu acho que deve ter sido, sei lá, entre 5, acho que umas 5 vezes que isso aconteceu mais ou menos. E é óbvio que ele não conseguia explicar como funciona o Excel. Ele conseguia explicar como funciona aplicando a matéria de educação financeira nas tabelas do Excel. Então é também uma coisa totalmente diferente. E se você quisesse e conseguisse, aplicaria a parte prática, né? Claro. E depois você tinha uma parte que era questionário para ver se você realmente entendeu, se você realmente lembra, porque às vezes a pessoa usa método de estudo que para ela não funciona, ou ela se engana como se estivesse estudando, na verdade não está. E a pessoa só vai perceber isso fazendo alguma coisa prática, que aqui no caso seria teste, né? Fazer aquelas perguntas de múltipla escolha. E era justamente esse problema. Na parte operacional, do sistema operacional, que é a primeira parte aqui,
Até que as perguntas tinham a ver com o que foi ensinado e explicado. Mas quando chegou na parte do Word, eu fui fazer e tinham muitas perguntas que eram de coisas que não estavam escritas aqui na teoria. Então não tem sentido. E é óbvio que eu não conseguiria fazer se eu não vi essa matéria. Quando eu terminei a parte do Word, acabei até deixando a lista por fazer, porque eu já vi. Eu dei uma passada de olho antes, eu já vi que tinha um monte de coisa que não tinha explicado. E eu até voltei para olhar se não era engano meu. Não, realmente não tinha explicado. Bom, não bastasse eu ter estudado só uma matéria, de 3 que eu achei que ia cair, no caso caiu acho que 5 ou 6. Tem outros problemas meus também aí no processo, já achei. Eu fiz aqui um calendário bem bonitinho, olha. Justamente focado no concurso, né? Eu fiz aqui a quantidade normal dos dias, e isso aqui era só pra falar se eu tinha que estudar naquele dia ou não. Não era nada muito complexo. E no início, antes até de eu fazer esse calendário, se eu não me engano, eu estudei todos os dias sem falhar nenhum. Aí depois, lá pela primeira semana, eu falei um dia só. Aqui, ó, tá vendo? Eu até escrevi a causa, tá escrito. Esqueci por completo. Eu realmente não fazia ideia porque que eu não lembrei, né? Sendo que já faziam vários dias, acho que mais ou menos uns 10, 15 dias que eu tava estudando. E aí esqueci, depois voltei, estudei mais 2 dias e daí desandou totalmente, ó. Depois daqui é só X e daí aqui também eu só parei de anotar também. Já passaram esses dias todos aqui, né? Inclusive a prova de teste já foi. E aí eu parei de anotar porque era só XX, eu não fazia nada, não estudava nada. O problema que eu falei pra vocês sobre a parte prática, que eu não consegui estudar porque eu não tinha assinatura do pacote Office, eu até tentei ir por métodos alternativos, que eu não acho que eu não posso nem citar a palavra aqui, só que acabou, infelizmente, também não funcionando direito, porque a Microsoft percebeu o que eu fui fazer, e aí ela bloqueava e dificultava todo o processo. Então, no fim, eu baixei todos os trecos lá e não consegui usar de fato. Então, não adiantou muito. Eu até sim consegui estudar algumas coisas de Word, algumas coisas de sistema operacional na prática, mas no fim acabou sobrando tudo para minha memória mesmo. Porque a prática, ela faltou muito, e fora que, como vocês viram no calendário, eu estudei muito, assim, vários dias com constância, e depois eu comecei a falhar e nunca mais voltei. Já que eu citei esse caderno de folhas pontilhadas aí que eu fiz o calendário, eu vou citar aqui o meu planner de estudos. E aqui esse planner eu tenho, acho que desde o segundo ano do ensino médio, só que no segundo ano eu não usei ele porque eu guardei, esqueci onde estava. E nesse ano eu fiz praticamente a mesma coisa que eu fiz ali no caderno de linha pontilhada. Eu anotava as coisas e não fazia, era só isso. Porque eu tenho um problema muito sério que eu esqueço coisas físicas de anotar. Sempre fui assim, sempre tive esse problema de organização desde o ensino fundamental 1, porque no pré, gente, você leva a agenda para a escola, mas quem anota são as professoras, né? No caso, é assim que acontece. E no Fundamental 1, gente, eu tinha que comprar agenda porque era obrigatório. No Fundamental 2 também, eu nunca escrevi nada. No Fundamental 2 eu acho que eu até parei de comprar, mas hoje em dia eu tô melhorando. Mas é bem difícil. E vocês vão ver que, apesar da dificuldade, eu não vou desistir de tentar no próximo vídeo, que vai ser Material Escolar 2025. Vamos falar, então, sobre a experiência da prova. Como eu falei, a prova era dividida para você fazer em macro-regiões. Eu sou do interior de São Paulo e eu fiz em uma outra cidade, que é a cidade que eu quero morar, que eu já contei. Não vou falar sobre ela agora, que talvez não seja a melhor das ideias, né? E a prova eu achei já diferente, porque eu estava acostumada a ir fazer prova 2 horas da tarde, naquela mesma cidade, que eram provas de vestibular. Na minha cidade, dificilmente tem prova de vestibular, só da faculdade local e de Enem.
É a única prova que tem. As outras a gente tudo tem que se deslocar para fazer. Esse deslocamento era um costume, mas eu sempre me deslocava com um serviço de transporte que era uma van ou um ônibus que eu contratei para fazer, por exemplo, as provas da Unesp, porque foi a única universidade que eu fiz de vestibular específico. De resto, eu fiz Enem e Provão Paulista. Eu já tinha ido esse ano lá 3 vezes fazer prova. A primeira fase da Unesp e os 2 dias de segunda fase também da Unesp. Como eu falei, era sempre 2 horas da tarde. E como o do concurso era 1 hora da tarde, quase deu perrengue de logística. Quase tive a má sorte de não poder nem almoçar antes de fazer prova. Pois é, e eu tava preocupada com isso. Nos últimos anos, eu tenho tido alguns problemas de tontura e de chegar no limite, assim, pra desmaiar. Eu tava com medo de passar mal no meio da prova. Isso com certeza iria me eliminar. Isso foi um fator que me deixou nervosa e isso é uma coisa muito ruim, você ficar nervoso antes de fazer qualquer prova, porque isso pode influenciar no seu resultado. Pode ser que não aconteça nada, mas só de você ficar nervoso por antecipação já é alguma coisa ruim, né? Mas deu tudo certo. Como a gente saiu cedo da minha cidade, a gente também chegou cedo lá. E eu consegui passar no McDonald's, muito saudável, e pedi um combo ali pra comer. Aí eu lembro que eu fui terminar de comer na calçada, sentei ali encostada no muro e terminei de comer o meu almoço. Claro que, como sempre, quando eu vou fazer essas provas mais grandes, importantes, vamos dizer assim, eu puxo conversa com pessoas desconhecidas e faço amizade por um dia. Impressões que eu tive. Cara, eu achei que a concorrência talvez esteja menor na minha macro-região, porque eu fui naquela escola e a gente estava na frente do portão e tinha, assim, no máximo umas 20 pessoas. Juro. Mas isso foi durante, assim, bem antecedência, né? Eu cheguei lá meio-dia. Nesse horário tinha pouquíssima gente. Depois, quando eu fui entrar, eu acabei ficando pro fim da fila, porque eu tava comendo, né? Então eu tinha que jogar primeiro o lixo. Aí eu saí da fila, então eu resolvi voltar lá do final pra ser justo com todo mundo. Então aí eu vi que deve ter ido um pouco mais de gente. Eu diria que naquela hora da entrada bucada mesmo, porque eu também entrei na sala cedo, então não vi mais. Deve ter tido mais umas 30, 40 pessoas por aí entrando nessa hora. Eu tô achando que a concorrência não deve estar enorme na minha macro-região, isso é bom. E outra coisa também que eu reparei é que tinha muita gente novinha, assim, mais a minha idade, no início da adultez. Não vi tanta galera 30 a mais, por exemplo. Vi alguns? Claro que vi. E isso também é uma coisa que pode ser observada com estratégia. Eu não sabia, acabei de descobrir antes da gravação do vídeo. Porque, gente, um dos critérios que eles usam para desempatar, caso duas pessoas estejam com as mesmas pontuações e concorrendo por uma vaga, é a idade. Então, a pessoa mais velha vai levar a vaga para ela, vai ser prioritária. Então, o fato de que é todo mundo praticamente a mesma idade pode até ajudar nesses casos mais raros. Eu imagino, e talvez vocês devam ter visto em matérias, que tanto de falta de gente que teve, que acho que tinha 1.700.000 e só compareceu 1 milhão e pouco, foi porque a galera, mais ou menos a minha idade, talvez tenham feito inscrição tanto no concurso dos Correios como para fazer vestibular da FUVEST e acabou indo fazer só o vestibular porque caiu no mesmo dia que o concurso. Então a pessoa teve que escolher e acabou escolhendo a parte dos estudos. Outra impressão é que eu não acho que os fiscais estavam tão preparados ou tão atentos assim, porque eu vi na minha sala gente entrando com o celular ligado, com o saquinho de lacrar o celular aberto, e a pessoa lá dentro da sala entrou com o celular ligado, aí desligou na hora que quis e colocou lá dentro do saquinho. E eu acho que o fiscal nem viu isso. Porque pra mim falaram que precisava, e foi na mesma sala, tá? Precisava desligar antes e colocar no saquinho, antes de entrar. Não podia esperar entrar pra poder fazer essas coisas. Só que aí aconteceu de que chegou gente depois e fez isso aí que eu falei. Então, eu acho que rolou ali uma desatenção. Mas aí eu também não tem como falar muito sobre isso. Como eu falei que não acho que a competição esteja tão alta, porque na sala mesmo você via que tinha
mais ou menos metade das pessoas presentes. Isso na minha sala, das outras salas não tem nem como saber. Sobre a sala, uma coisa que eu achei perfeita, eu não sei se isso foi com todo mundo que aconteceu, mas foi comigo. E é uma coisa que eu prezo bastante. Se eu puder escolher, eu escolheria a mesa. Gente, eu prefiro 1000 vezes a mesa quando é separada da carteira e aquela mesa inteira, assim, retangular. Porque aí dá pra você pegar a sua prova e abrir ela assim, escancarada, que é como eu gosto de fazer. Porque para fazer vestibular, todos que eu fiz, exceto Provão Paulista, a mesa era aquela que é junto com a carteira e era só metade assim da tábua. Era horrível. Isso causava dores insuportáveis durante a prova. E não tinha espaço, fora que quando eu fui fazer Enem, tava uma pessoa em cima da outra, assim. Dava pra colar facilmente se ela quisesse. Tá bom, tá bom. Vamos pros acertos e erros da prova agora. Bom, a prova teve 15 questões de português. E dessas questões eu acertei 8. Algumas eu quase acertei, eu juro. Porque eu tava em dúvida. Vamos ver. Na 12, entre uma certa e uma errada. Marquei errado. Na 9 também, eu quase marquei a certa. Fui lá e marquei errado. Coisa boa, porque se não tinha tido 10 acertos. É isso que irrita, gente. Isso quando eu corrijo provas, eu fico muito irritada. Porque sempre acontece eu ficar em dúvida entre uma certa e uma errada. A prova de matemática. Eram 10 questões, eu acertei 7. Eu fiz assim, ó, a correção. Eu fui corrigindo no carro, com esses gabaritos extraoficiais aí da vida. Tinha algumas empresas e cursinhos que estavam corrigindo alguma questão de matemática errada. Que eu fiquei até na dúvida, mas no fim eu tinha acertado. Então, gente, sempre confira em várias fontes, porque às vezes você acertou e a pessoa tá tirando teu ponto de você. Em matemática eu fiz 7 acertos de 10, eu coloquei 6 aqui que eu corrigi errado uma, que foi por desatenção mesmo. Mas ela tava certa, essa daqui, ó. Tá escrito certo, que aí de marca texto coloquei, não dá pra enxergar, né, porque é muito claro. Eu coloquei X, louca. De matemática, tá, vamos lá. Português eu não sabia nada mesmo, por quê? Eu não sou boa de gramática, nunca fui. Durante o fundamental, durante o médio, também não vi tanta gramática assim, né? Nesse sentido de acentuação, de sujeito, adjunto, objeto. Eu não sabia que era tão conteudista assim, porque de vestibular costuma ser ou bem equilibrado de conteúdo com interpretação, ou só interpretação, praticamente, né? Praticamente só interpretação no caso do Enem. No caso da Unesp, tinha bastante o equilíbrio, assim. Nesse daqui, acho que só vi uma de interpretação e as outras era tudo gramática, conteúdo. De matemática, só a primeira questão que eu realmente não sabia, só não, né? Tem mais outra. Essa que eu realmente não sabia. Essa daqui, gente, eu estudei isso esse ano, que era sobre passar metro cúbico para litro. Isso, que é conversão de unidades, né, do sistema universal. Eu estudei isso. Só que eu lembro que no dia eu estudei de qualquer jeito também, eu só fiz por fazer. E a consequência tá aqui, né? Já aprendi com isso já. Porque eu errei. Eu chutei essa e errei. E teve outra que eu errei porque eu fiz, mas fiz errado. Eu interpretei errado o exercício, que foi aquela do... 2/5 da rota, depois 1/3 do percurso, nananã. E faltava ainda 4,8 km. Essa questão aí eu fiz. Muita gente colocou o mesmo resultado que eu, que foi 12, só que o resultado é 18, até hoje não entendo por quê. Tem aqui, ó, 2 post-its, 2 folhas de post-its, porque eu pedi pro meu irmão, que é rato de matemática, ele é bom em matemática, para explicar para mim, para eu entender melhor. Aí eu consegui entender por que não estava certo o que eu fiz. Foi erro de interpretação minha mesmo. De noções de informática, que eu falei que eu estudei, né? Ó, essa primeira parte eu acertei tudo. Aí vamos ver a outra parte. Na outra parte, tinha 10 questões, eu errei só 2. Tinha algumas coisas de informática que eu nem tinha visto. Porém, no dia eu lembrei porque como eu usava Word quando eu era mais nova, quando eu tinha acesso, ou, por exemplo, computador de escola, quando eu precisava usar na outra escola que eu tava, que era mais comum precisar, aí eu já sabia de algumas coisas disso por hábito mesmo, de sempre usar aquelas funções. Por hábito, eu acaba sabendo mesmo.
De conhecimentos gerais, que tinham 10 questões, acertei 8 também. De conhecimentos gerais, eu achei meio enganação, assim, ter esse nome, conhecimentos gerais. Por quê? Tinha uma parte que era geografia, assim, se você falar bem na lata, era geografia. E tinha uma outra parte que era mais focada no trabalho mesmo de um carteiro, de uma pessoa que já fez o concurso, já passou e está atuando na área. Tinham questões que eram sobre isso, eu não fazia ideia que ia cair isso, porque como eu falei, eu não sabia que ia ter conhecimentos gerais. Aí agora a última matéria, Código de Conduta, Ética e Integridade, que tinham 5 questões e eu acertei todas. Essa matéria de ética, eu acho que era mais a intenção de deixar a questão de graça, assim, para aquelas pessoas que não estudaram, para aquelas pessoas que não tinham tanto acesso mesmo à coisa, que nem se a pessoa quisesse, ela ia ter muito mais dificuldade de conseguir achar material para estudar. Então, eu imagino que foi mais nessa intenção mesmo. Tanto que até os pesos dessas questões são bem menores, de meio ponto cada uma. De final, eu acertei 36 ou 37 questões, porque como eu falei que eu corrigi aquela errada, agora me confundo. E no total eram 50. Agora vamos conversar se isso é suficiente para passar ou não. Caso você se identifique mais ou menos com os acertos, tá? Não é pontuação, porque pontuação você tem que fazer o cálculo com os pesos. Eu vou fazer o cálculo no off e vou deixar o resultado aqui para vocês verem. Dependendo da macro-região que eu fizesse a prova e com quais adversários eu fizesse a prova, não seria provável de passar, porque quando a pessoa é rato de concurso e ela faz todos que aparecem na frente, a pessoa está acostumada a fazer concurso há mais de 10 anos e ela passa. Simplesmente. Por quê? Primeiro que essa vaga é para quem tem apenas o ensino médio, então as matérias que caem são mais fáceis sim. Baseado na macro-região que eu fiz a prova, na quantidade de pessoas que estavam fazendo a prova, na faixa etária de pessoas que estavam fazendo a prova, pode ser sim que eu tenha alguma chance. Agora, eu sei disso? Não faço a mínima ideia. Mas, independente de ter chance ou não, também temos que avaliar a quantidade de vagas. E a quantidade de vagas, pelo que eu vi, não é muita não, tá? Acho que 11. Então, independentemente se eram poucas pessoas fazendo, mesmo assim já seriam automaticamente muitos candidatos por vaga. Mas, gente, nós temos que lembrar várias coisas. Para concurso, existe um mínimo de pontos ou um mínimo de acertos, isso vai depender. Eu vou colocar aqui na tela qual é o caso, que você precisa fazer para simplesmente ter a chance de concorrer. Por quê? Não é porque você se inscreveu, você pagou, você fez a prova que você está concorrendo. Infelizmente, não é assim que funciona. Existe já uma nota mínima que eles exigem para você poder competir por aquela vaga, porque isso já elimina muita gente logo de cara. Então, a verdadeira competição, o verdadeiro número de competidores por vaga, né, de candidatos por vaga, já é bem menor do que a gente imagina. Então, por exemplo, daquelas pessoas que eu vi indo fazer a prova naquela escola, porque eu não sei se foram várias escolas ou só uma na cidade que eu fui fazer a prova. Provavelmente aquele número vai cair, sei lá, pela metade, ou até mais que isso, que pode cair. Então tem muitos fatores influenciando. Se eu fizesse essa prova para São Paulo, para o Rio de Janeiro, eu estava fora. Com certeza eu estava fora. Eu já não sei sobre a minha situação, a minha condição, da onde que eu fiz a prova, já não sei, de acordo com tudo isso que eu falei. É só esperar o resultado mesmo. Mas, agora vamos falar sobre os prós e contras, né? Como eu falei, quando eu recebi a ideia de fazer essa prova, eu tive que avaliar muita coisa. Eu já citei faculdade, né? Eu quero fazer uma faculdade pública, que é a Unesp. O curso que eu coloquei para fazer, né, a aplicação da prova, ele é integral. Então, supondo que eu fosse aprovada nas duas coisas, o que aconteceria?
O serviço de carteiro, todo mundo sabe, porque todo mundo recebe alguma coisinha em casa, nem que seja conta. Ele é durante a manhã e a tarde, ou seja, integral. Isso vai totalmente de encontro. Então vamos pelo cenário em que eu teria passado nos dois. Em hipótese alguma, negaria de exercer a vaga que eu passei para poder fazer a faculdade, porque eu poderia depois procurar um emprego e nem achar, e nem conseguir passar na entrevista de emprego. Eu estaria correndo um risco. Então, seria muito melhor para mim, apesar de que eu queria muito fazer a faculdade, transferir o curso de faculdade. Ou seja, eu aceitaria exercer a vaga no concurso dos Correios, transferir para algum curso noturno. No cenário em que eu só seja aprovada na faculdade, aí eu teria que ir em busca de um emprego noturno, porque não é legal ser bancado por outra pessoa, é uma situação desconfortável e muito incerta. Não iria gostar. Eu iria procurar um emprego noturno para suprir as minhas necessidades e não ficar jogando para outra pessoa resolver para mim. Na situação em que eu passasse no concurso e não passasse na faculdade, aí é um pouco mais de incerteza que eu tenho. Eu não tenho noção exata se eu poderia me mudar nesse caso, se eu teria apoio, vamos dizer, de outras pessoas, porque é necessário, afinal eu sou muito nova, de morar em outra cidade. E aí da faculdade eu ia ter que resolver depois. Supondo que eu fosse sim morar na outra cidade, trabalhar no correio por lá, aí eu estaria estudando no tempo livre, que seria o tempo noturno, para entrar na faculdade no segundo semestre, se tivesse vaga, porque se não tivesse, aí eu ia passar pro próximo ano. E claro que eu iria tentar aplicar para uma faculdade de curso noturno, porque senão eu ia voltar para a primeira situação, que não teria sentido fazer isso, né? Esses são todos os cenários de possibilidade. E sim, gente, eu reflito tudo isso antes de fazer uma inscrição para uma prova, porque não é só uma prova, é uma possibilidade de futuro. Para finalizar, prós e contras do emprego em si como carteiro. Essa aplicação de prova que eu fiz, que era para o nível médio, era somente para a vaga de carteiro. E o que isso implicaria na minha vida caso eu fosse aprovado? É um trabalho de risco para mim, porque eu tenho uma condição de pele que se chama piebaldismo. Ela também é conhecida como albinismo parcial, que é diferente de semi-albinismo, tá bom? Em que eu tenho deficiência de melanina desde que eu nasci, e isso não muda, tá? Eu não posso ficar exposta ao sol. E como eu trabalharia de carteira, eu não tenho carteira de motorista, né? CNH. Então eu não poderia ir com nenhum tipo de transporte. Isso é uma coisa, tá, gente? Que antigamente eles faziam para a prova de carteira, eles também faziam teste de habilidade corporal, não sei o nome exato, que era para ver se a pessoa poderia fazer esse trabalho a pé. Hoje em dia, se eu não me engano, não acontece mais isso. No meu caso, então eu não iria querer ficar com esse emprego para sempre. Eu iria querer ficar provavelmente só até o fim da faculdade, depois trabalhar na área da minha formação, passar esses anos debaixo de sol, quando eu sou uma pessoa que não pode. O que eu teria que fazer todo dia, né? Seria mó trâmite. Usar protetor solar, que é uma coisa que eu tenho que fazer desde que eu nasci. Mas não faço. Não faço porque eu tenho problema com hábitos. Eu já falei sobre isso aqui em relação a outras coisas de estudo, por exemplo. Então, eu teria que adquirir esse hábito urgente e obrigatório, porque senão eu ia ficar doente. Muito rápido. Muito rápido eu ficaria doente. E teria que usar esse tipo de camiseta aqui, ó. Por baixo da roupa, que teria que ser totalmente comprida. Nem pensar de usar camiseta. Camiseta talvez com isso aqui embaixo. Pra quem não percebeu o que é esses camisetas que você usa para ir na praia ou nadar. Porque elas têm já um tipo de proteção solar no tecido mesmo. Mas eu teria que usar dois juntos também, boné, esse tipo de coisa aí. Como eu falei, roupas compridas, para evitar o máximo de problema, porque o tipo de doença que poderia me dar com isso seria câncer de pele. E aí a gente já sabe, com a palavra câncer, a gente já sabe que é uma coisa muito grave. Vamos refletir.
Isso é uma coisa que eu vou fazer de acordo com a minha realidade, mas cada um tem a sua. Gente, é tanta coisa envolvida numa prova que você vai fazer. É tão complicado. Não é só difícil passar na prova, ser aprovado. No meu caso, até se eu for aprovada, eu vou ter um monte de dificuldade. Então, por isso que, apesar dos acertos, se forem bons, se forem ruins, no caso de serem ruins, eu não vou me sentir tão frustrada assim por não passar, porque eu sei que eu ia ter problema do mesmo jeito. Olha que reflexão bonita. Tô brincando. Mas sabe, no fim das contas, a vida não é fácil. Mesmo quando você tem aquilo que você quer, não significa que você tem tudo. Ai, agora essa sim é uma reflexão boa. Bom, eu acho que depois dessa a gente pode ficar por aqui. E lembrem-se, vai ter outro vídeo também muito legal daqui a alguns dias. Até lá!